Título: Quando o cadeado entrega a chave, a tragédia moral dos que deveriam guardar a cela. Introdução: Oxe, minha gente, se achegue que hoje o bicho vai pegar. Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho arretado do YouTube, o canal Pernambucando por Aí, onde a gente fala sério dando risada, ou ri pra não chorar. E o assunto de hoje é daquelas histórias que a gente escuta e pensa: é mentira, né? Mas não, é verdade mesmo, e daquelas bem escabrosas. Imagine você que o vigia da porta, o cabra responsável por fechar o cadeado, é justamente quem entrega a chave para o preso fugir. Não, isso não é metáfora de filme, não é peça de Suassuna, nem tragédia de Nelson Rodrigues, embora pareça. É o que aconteceu no presídio de Igaraçu, aqui pertinho, onde um policial penal foi flagrado entregando maconha para um detento. Isso mesmo, o homem que devia proteger acabou servindo de garçom do tráfico. Uma inversão moral tão grande que só pode ter sido orquestrada por um capeta de jaleco. Mas se engana quem pensa que isso é só um caso isolado. Isso é sintoma. Sintoma de uma doença moral que está comendo pelas beiradas o Brasil, feito cupim em cerca velha. E hoje vamos tratar dessa praga com humor, filosofia, Bíblia e umas boas doses de indignação nordestina. O nome do cabra a gente nem precisa citar. O sistema já está tão podre que os nomes viram números rapidinho. O que importa é o que ele representa: o traidor da ordem. E olha que Judas Iscariotes pelo menos teve a decência de se enforcar depois da traição. Hoje em dia tem gente que trai e ainda exige aumento. Na Bíblia, lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, tem um recado direto: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Pois é exatamente isso que estamos vendo. Um sistema que normaliza o anormal, que romantiza o marginal e que pune quem trabalha direito. E nesse presídio de Igaraçu, que já virou ponto turístico do crime organizado, o que era para ser muralha contra o mal virou ponto de apoio. Já teve operação da Polícia Federal, já teve celular entrando escondido e agora tem maconha com delivery interno. Mas me diga uma coisa, minha gente: como é que um país aguenta de pé se os alicerces estão podres? Como dizia Olavo de Carvalho, que Deus o tenha e o YouTube permita citar: a destruição da ordem começa pela destruição dos símbolos de autoridade. Quando o carcereiro vira cúmplice, a cela vira camarote. E sabe o que é pior? A mídia velha trata o caso como se fosse uma falha pontual. Pontual uma ova. Isso é parte de uma estrutura corrompida. E isso não é pessimismo, não. É realismo com espinha ereta, como diria Roger Scruton. O conservador não é aquele que teme o futuro. É aquele que enxerga o valor do que foi esquecido, como, por exemplo, a honra, a moral, o dever. Hora do caos. Lá em Caruaru, eu conheci um velho chamado Seu Jerônimo, ex-soldado da borracha, que dizia que o pior cabra é o que finge ser decente só para ficar mais perto da bandidagem. E ele tinha razão. Esses falsos guardiões de terno e distintivo são mais perigosos que os bandidos confessos, porque eles se escondem atrás da autoridade. O povo nordestino sempre soube farejar o caráter. Como dizia Ariano Suassuna, um homem sem ética é pior que um bicho, porque o bicho pelo menos age por instinto. Já o homem trai por cálculo. E é nesse cálculo frio, nesse jeitinho corrupto que o Brasil está se afundando. Deixamos de lado os 10 mandamentos para seguir os 10 jeitinhos brasileiros. Trocaram a lei de Deus por parecer jurídico de gabinete. Agora, veja o tamanho do absurdo. O próprio Estado, que deveria ser guardião da justiça, é quem está colaborando com o crime. É como dizia G.K. Chesterton: o mundo moderno está cheio de velhos vícios com novos nomes. Chamam de falha institucional, mas no fundo é pecado velho mesmo: cobiça, desonestidade, preguiça moral. E o povo, sendo educado a ver isso como normal. Ensinaram o jovem a ver policial como vilão e bandido como vítima. E quando o policial realmente vira vilão, aí sim o sistema colapsa de vez.
A esquerda progressista, cheia de doutorado em relativismo moral, vai dizer que o policial é vítima das condições de trabalho. Vítima é a sociedade que paga imposto e recebe violência. O Estado virou um pai omisso, a justiça uma mãe negligente e a cadeia virou escola técnica para o tráfico. Conclusão. E aí, meu povo, o que a gente aprende com essa história do policial que virou pombo-correio de maconheiro? Aprendemos que a crise do Brasil é, antes de tudo, uma crise moral. Que não adianta trocar o uniforme se não trocar o caráter. Que sem temor a Deus, o homem vira besta fera. Como dizia Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E é isso que temos visto: os bons calados, os maus organizados e o povo anestesiado. Mas aqui no Pernambucando por aí, a gente não se cala. A gente denuncia com humor, reflete com fé e aponta o dedo para a hipocrisia institucionalizada. Porque ser conservador hoje não é ser reacionário. É ser corajoso o bastante para dizer que o certo ainda é certo, mesmo quando todo mundo faz o errado. E aí, minha gente, o que vocês acham dessa história? A cadeia virou zona? O Estado tá de conluio com o crime? Ou ainda tem jeito? Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero ler tudo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para aquele amigo que só acredita vendo e se inscreve no canal para não perder mais nada. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.